Enquanto o Brasil assiste aos holofotes apontados para a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, poucos percebem o que realmente está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Esta não é apenas a história de uma sucessão familiar. É a história de uma das manobras políticas mais calculadas da história recente do país. Flávio Bolsonaro declarou recentemente que sua candidatura é irreversível. Mas será que essa é toda a verdade? Vamos mergulhar nas camadas dessa estratégia que poucos estão enxergando. Tudo começou em novembro, quando Jair Bolsonaro foi preso por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. A decisão de lançar Flávio como candidato foi sacramentada durante uma visita à Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre pena. Mas aqui está o primeiro detalhe que a maioria ignora. Essa não era a primeira opção. Durante meses, o nome favorito do campo conservador era Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, um político carismático, com apoio do mercado, sem o peso das investigações que cercam a família Bolsonaro. Então, por que Jair Bolsonaro optou pelo filho? A resposta não está no que dizem publicamente, mas no que não dizem. Nos bastidores, líderes da direita admitem que a movimentação atende mais ao desespero do pai do que a um projeto eleitoral consistente. Analistas políticos observam que existe um motivo muito específico para essa escolha: controle. Enquanto Tarcísio poderia seguir seu próprio caminho caso eleito, Flávio permaneceria vinculado aos interesses familiares. Mas há algo ainda mais profundo nessa equação. O mercado financeiro reagiu imediatamente. A bolsa caiu e o dólar disparou apenas com a notícia da pré-candidatura, sinalizando a desconfiança dos investidores. Flávio classificou a reação como precipitada, mas o estrago estava feito. E foi exatamente nesse momento que algo curioso aconteceu. Flávio admitiu que existe um preço para desistir da própria pré-candidatura. Imagine isso: um candidato a presidente declarando publicamente que sua candidatura tem um valor de negociação. Ele posteriormente esclareceu que o preço seria a anistia de Jair Bolsonaro, mas essa declaração revelou muito mais do que pretendia. Aqui está o que poucos estão conectando. Essa candidatura pode ser a maior carta de barganha política dos últimos anos. Pense na lógica. Ao lançar Flávio, a família Bolsonaro cria um ativo negociável. Se o Centrão quer outro candidato, terá que oferecer algo em troca. Se querem unidade na direita, precisarão negociar. E o que eles querem em troca? Possivelmente muito mais do que apenas anistia. Um dia depois de colocar preço na candidatura, Flávio reuniu lideranças de partidos do Centrão sob um clima de receio e insatisfação. Participaram do encontro os presidentes do União Brasil, do Progressistas e do Projeto de Lei. E o que aconteceu naquela reunião de 3 horas? Oficialmente pediram apoio, extra-officialmente iniciaram uma das negociações mais complexas da política brasileira. O presidente do Progressistas destacou que, apesar da proximidade pessoal com Flávio, a escolha não pode ser tratada como assunto exclusivo do projeto de lei. Tradução: eles não vão simplesmente aceitar a imposição. E é aqui que a estratégia se torna fascinante. O Centrão avalia lançar uma chapa puro sangue apenas com partidos envolvidos com o projeto, tentando isolar o projeto de lei e o PT. Os nomes mais cotados são os governadores Ratinho Júnior do Paraná e Ronaldo Caiado de Goiás. Mas ao fazer isso, fragmentam ainda mais a oposição, aumentando as chances de Lula no primeiro turno. E se essa fragmentação for exatamente o objetivo? Considere este cenário. Ao forçar o Centrão a lançar candidato próprio, ao manter Tarcísio focado em São Paulo a ocupar o espaço do bolsonarismo, com Flávio, a família pode estar criando as condições perfeitas para uma grande negociação antes do segundo turno. Ou até antes disso. Fontes do projeto de lei demonstram incerteza sobre os próximos passos, indicando que há dúvidas internas sobre as reais intenções por trás do lançamento de Flávio. Nem mesmo dentro do próprio partido existe clareza total sobre o endgame dessa estratégia. Mas há ainda outro elemento que poucos estão discutindo: Michele Bolsonaro. Antes do anúncio de Flávio, ela era cotada como possível candidata. Seu nome tem apelo eleitoral significativo e menos desgaste que os filhos de Bolsonaro. Nos bastidores, avalia-se que o lançamento da pré-candidatura de Flávio seria um recado a Michele para que não se apresentasse. Por quê? Porque ela representaria a independência demais, uma carta que não poderia ser controlada. Agora observe o tabuleiro completo. Flávio como candidato oficial, Tarcísio focado em São Paulo, mas declarando apoio, Centrão dividido entre múltiplos nomes, Michele afastada, mas não descartada, e Jair Bolsonaro preso, mas ainda comandando as jogadas. Cada peça tem uma função específica nessa partida de xadrez político. A pergunta que ninguém está fazendo é: e se Flávio nunca pretendeu realmente chegar ao segundo turno? E se o objetivo for negociar apoio a outro candidato em troca de posições estratégicas no futuro governo, ou garantir votos suficientes para eleger uma bancada forte no Congresso, onde as verdadeiras decisões são tomadas? A candidatura de Flávio Bolsonaro injeta dinamismo no bolsonarismo
mas abre interrogações sobre a fragmentação da oposição. Essa fragmentação beneficia quem? Não Flávio, que tem baixa chance eleitoral. Não o Centrão, que preferia a unidade. Beneficia quem tem algo a ganhar com um caos controlado. O cenário mais provável é que estamos assistindo à fase inicial de uma negociação complexa que se desenrolará ao longo de todo o ano. Flávio mantém a candidatura enquanto for útil como moeda de troca. No momento certo, pode abrir espaço para outro nome, mas apenas depois de garantir o que a família Bolsonaro realmente quer: influência, proteção legal e controle sobre parte significativa da máquina política. Os próximos meses revelarão se essa análise está correta. Fique atento a estes sinais: mudanças súbitas de discurso de Flávio, aproximações inesperadas com líderes do Centrão, movimentações de Michel Bolsonaro e especialmente propostas relacionadas à anistia ou dosimetria de penas no Congresso. A política brasileira em 2026 não será decidida nos palanques, mas nas salas fechadas onde essas negociações acontecem. E Flávio Bolsonaro pode ser apenas a face visível de uma estratégia muito maior. Uma estratégia onde a candidatura nunca foi sobre vencer a eleição, mas sobre vencer o jogo do poder que acontece antes dela.